Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos estudando nesse terceiro trimestre de 2018 nas revistas da CPAD com o tema Adoração, Santidade e Serviço. Os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Nós temos como comentarista da CPAD deste trimestre o pastor Claudionor de Andrade. Hoje estaremos estudando a lição de número 8, que tem como título A Sobriedade na Obra de Deus. Então, sobriedade, vem de sóbrio. Esta palavra sóbrio significa moderado, estar calmo, sereno, controlado. Podemos dizer estar equilibrado, estar com todas as suas faculdades mentais, em ordem, em equilíbrio. Então nós vamos estudar essa moderação ou sobriedade na obra de Deus. Para se fazer a obra de Deus, então, precisa-se estar sóbrio. No linguajar popular, quer dizer aquele que não está bêbado, aquele que não está sem controle, aquele que não age impulsivamente, mas tem aí um domínio próprio, tem um controle de suas faculdades mentais. Vem aí da palavra nefo no original grego. O seu antônimo seja a palavra contrária, lá no hebraico, seria então a palavra bêbado. No original hebraico é shikor. Vem a palavra shakar, que significa aí bêbado, beberrão, embriagado, intoxicado. Aí tem a palavra metuso, bêbado também, intoxicado. Então são várias palavras que nós vamos ver que é o contrário aí, então, da palavra sobriedade. O texto óbvio está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, que diz: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E já no grego, então, essa palavra é metusko, que tem o significado, então, de ficar bêbado, intoxicado, tonto, então fora de controle, de domínio. E a palavra aqui, vinho, é a palavra oinos, que significa tanto vinho alcoólico, como também, às vezes, é usado como vinho que não é alcoólico. A diferença aí vai ser na fermentação. Quando é alcoólico, é um vinho que foi fermentado. E quando não é alcoólico, um vinho que não foi fermentado ainda. A diferença é essa. Se ficar um tempo guardado, ele vai fermentar porque tem açúcar ali, e os gases vão se formar, vai haver uma fermentação ali, então ele vai se tornar alcoólico. Agora, quando ele é retirado da vinha, então aquele conjunto de parreira de uva, então aquele conjunto de videiras, que aqui no Brasil muita gente fala assim, uma parreira de uvas, então a videira. Então o produto da vinha foi traduzido como vinho. Então nós, como brasileiros, nós entendemos vinho como bebida alcoólica. Então deveria ser dito assim: a Jesus transformou a água em suco de uva, ou seja, um suco retirado da videira ou da vinha, mas que ainda não fermentou. Então, um suco novo, sem fermentação. E quando fala de bebida alcoólica, então seria o suco de uva que fermentou e muitas vezes ainda se acrescenta álcool a esse vinho fermentado. Essa dissolução aí, a vida descontrolada, no grego é azotia. Então, seria um descontrole, uma falta de direção, falta de estar com as faculdades mentais corretas, em funcionamento correto.
Então Paulo está dizendo que nós não devemos nos embriagar com vinho em que há contenda. Então fala da bebida alcoólica, mas fala também de agir sem o controle, mesmo que não tenha bebido a bebida alcoólica. Então aqui tem esses dois significados. Então Paulo está dizendo que aquele que não tem controle sobre si para fazer a obra de Deus, então ele vive como um bêbado, né? Como alguém sem controle, sem direção, sem as faculdades mentais agirem corretamente, sem estar debaixo do domínio, da direção. Aqui ele vai continuar falando sobre o quê? Sobre o Espírito Santo. Então ele fala aí a palavra plero, que significa estar cheio, né? Completo, controlado, abastecido, vamos dizer assim, afundado, né? Dentro, controlado totalmente. Então ele vai falar pelo Espírito Santo. Então nós devemos buscar a direção e o controle do Espírito Santo sobre nós. É isso que Paulo está dizendo. É como se ele dissesse a alguém que quer se embriagar com vinho. Ele disse, olha, ao invés de você se embriagar com vinho, embriague-se do Espírito Santo. Então, olha só, você quer ficar totalmente cheio de alguma coisa e ficar assim controlado por outra coisa? Então, ao invés de você se deixar controlar pelo vinho, que vai acabar fazendo você se meter em contendas, em brigas, né, discussões, você fazer ao contrário da obra de Deus, então você se encha do Espírito Santo e deixa que ele entre no controle total seu, e você vai fazer aquilo que ele comandar você a fazer, aquilo que ele dirigir você a fazer. Então veja só que Jesus, quando a Bíblia diz que Jesus era guiado pelo Espírito Santo, olha, Jesus cheio do Espírito Santo, foi guiado pelo Espírito Santo. Então, olha só, controlado, né, pelo Espírito Santo, direcionado pelo Espírito Santo. Então você vai ver Paulo, por exemplo, viajando e vai dizer, o Espírito de Jesus, o Espírito Santo me impediu de ir a tal lugar, o Espírito Santo me conduziu a tal lugar. Então é viver controlado, direcionado pelo Espírito Santo. A verdade prática é diz, o exercício do ofício divino é incompatível com o alcoolismo, maus costumes e intemperanças. Então, para nós assumirmos uma posição de uma liderança cristã, um trabalho cristão, uma obra de Deus, né, a própria vida cristã, então nós não podemos ter contato com aquilo que nos tira de uma vida equilibrada, de um domínio, de uma direção do Espírito Santo. Então nós temos que nos esforçar para sermos controlados, dirigidos, movidos pelo Espírito Santo. E não nos permitir ser direcionados por instintos, né, humanos ou até mesmo diabólicos. Então nós não podemos permitir o domínio, veja bem, da nossa natureza humana e pecadora sobre nós. Então se nós somos cristãos, somos nascidos de novo, não podemos permitir que as coisas antigas, a nossa vida antiga, nossa vida pecaminosa tome domínio sobre nós. Então nós temos que sempre o quê? Nos encher do Espírito Santo para que ele possa nos direcionar, para que ele possa, vamos dizer assim, até uma palavra interessante, nos dominar. Ou ainda podemos usar uma palavra mais forte, nos possuir. Então veja só, o Espírito Santo vai então se tornar dono, proprietário, vai nos dominar totalmente para que nós possamos fazer aquilo que ele deseja que nós façamos, para que nós possamos falar aquilo que ele deseja que nós falemos. Olha só, é um controle, então uma direção seguida que nós vamos ter sempre do Espírito Santo sobre nós. Vamos ver a leitura bíblica em classe que está aí no livro de Levítico, capítulo 10, versículo 8 ao versículo 11, e vamos ver a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 3, que diz:
Levítico 10, 8 diz assim: Falou o Senhor a Arão, dizendo: Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que os senhores têm falado pela mão de Moisés. Agora 1 Timóteo 3,1 diz: Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Então aqui nós temos uma exigência para o antigo sacerdócio levítico e uma exigência para o sacerdócio cristão. Então podemos dizer assim. E em todas as duas existe aí uma exigência quanto à bebida alcoólica. Então está proibindo a bebida alcoólica. Se você disser assim, não, mas aí está proibindo só não beber lá, não pode beber, é lá quando estiver dentro do tabernáculo. Então, olha só. Aí você vai dizer assim, não, mas o Novo Testamento está dizendo apenas que não beber muito. Então é um entendimento que muitos hoje acompanham esse entendimento. Mas não existe esse entendimento na Bíblia. Porque se nós olharmos em Provérbios, por exemplo, nós vamos ver que não é assim que ensina lá. Olha o que diz Provérbios 23, 29 em diante. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? Para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Então aqui dá um retrato do que é na bebida alcoólica. Está dando um retrato claro daquele que vai beber o vinho que está fermentado, né? Que está com teor alcoólico. E ainda diz que nem olhe para ele. Parece lá vermelhinho, bonito no copo. Mas ainda compara com a cobra que vai te morder. Então olha só, não é apenas beber um pouquinho ou muito, mas é beber uma bebida alcoólica. Por quê? Já se descobriu, por exemplo, que alguém dirigindo um carro, se ele tomou aí um copo de vinho, ele pode matar uma pessoa por causa desse um copo de vinho que ele bebeu. Quantos ficam embriagados com um copo de cerveja? Porque não existe como você dizer, não, esse tanto aqui a pessoa não vai ficar bêbada. Não existe isso. Tem gente que fica bêbado com um copo de cerveja só. Um copo de vinho só. Então não existe isso de afirmar que a pessoa não vai perder o seu controle devido a ter bebido apenas um copo de bebida alcoólica. Pode ser que tenha um dia que esse um copo não vai fazer esse efeito tão devastador, mas pode ser que um dia vá fazer. Então quando você bebe, você está assumindo um risco de matar alguém quando você vai dirigir um veículo. Olha só. E é isso que a lei diz. Então você que diz, não, eu bebo moderadamente, um pouquinho só. Não importa, esse um pouquinho começa com um pouquinho e depois vai aumentando, aumentando, aumentando. Chega dia que é uma festa, aumenta mais. E assim. E você sem perceber acaba se tornando um alcoólatra. É assim que funciona.
Veja que o primeiro cigarro quem dá muitas vezes é o próprio pai, um irmão, um parente. O primeiro copo de bebida alcoólica também, dentro de casa, o pai dá, a criança acha bonito, né? Um amigo, é uma festinha, é um colega e tal, e vai. Devagarinho que começa. E pode ver que começa de graça. Depois a pessoa vai até matar por causa do seu vício. Mas começa de graça. Assim são as drogas. Começa de graça. Então se descobre, por exemplo, de vez em quando aí, que na porta dos colégios estão sendo distribuídas aí balinhas e dentro da balinha tem droga. Olha só, por que isso? Porque é de graça para experimentar. Depois vicia, aí a pessoa faz qualquer coisa para manter o seu vício. Fica escravizada. Então é terrível a coisa. Quem já teve dentro de casa ou na família alguém que vivia assim, controlado, dominado pelo álcool, sabe a tristeza que é, a angústia que é. Quantas vidas, quantas famílias acabadas por causa desse vício terrível da bebida. Então a bebida alcoólica assume o controle da pessoa, não consegue mais ficar depois sem beber a bebida alcoólica. É terrível o alcoolismo. Tem destruído muitas vidas e muitas famílias mesmo. E leva a maioria dos seus adeptos à morte. Eu tenho na minha família várias pessoas que morreram assim, por causa da bebida alcoólica. Tenho um irmão que perdeu até um rim por causa de bebida alcoólica. Então veja só, é um perigo terrível e deve ser dominado a qualquer custo. E quanto mais cedo se descobrir isso, e quanto mais cedo vier o combate a isso, melhor. Então você, às vezes, tem um parente, um amigo, ou até você acha que pode beber um pouquinho, cuidado, pare logo imediatamente, largue isso imediatamente. E se você tem qualquer tendência já a querer beber bebida alcoólica, ou se você tem um parente alcoólatra, não beba nem o suco de uva, não beba não, porque pode fazer um efeito embriagante em você. Existem pessoas que se embriagam tomando suco de uva normal mesmo. Então tome cuidado com isso, largue isso, não tome mais. Então veja só, a importância disso é tão grande que Deus não falou com Moisés para Moisés falar para Arão. Ele já falou, foi direto para Arão. Olha, uma das raras vezes que nós vamos ver aqui Deus falando diretamente com Arão. Então Deus dá uma ordem direta para Arão. Bebida forte, não, você e seus filhos não tomarão quando forem exercer então o sacerdócio. Aí você diz, mas é só quando fosse entrar no tabernáculo? Mas veja bem, quando fosse exercer o sacerdócio, ali dentro ele estava exercendo o sacerdócio. Me diz uma coisa, você sabia que todo crente é um sacerdote? Se você não sabia, fique sabendo. Todo crente, todo cristão, ele assume a posição de sacerdote. Ele está representando o reino de Deus na terra. Todo cristão se torna um sacerdote de Cristo quando ele aceita Jesus como Senhor e Salvador. E você pode conferir isso lá em Apocalipse, falando sobre isso. A Bíblia diz que nós somos colocados como os reis e sacerdócio real. Você vê também Pedro falando sobre isso. Então sacerdócio por quê? Um exemplo muito claro, o sacerdote fazia a oração de intercessão pelo povo. Todo cristão faz essa oração. Todo cristão ora por pessoas, por povos, por países, ou por uma pessoa que está doente, ou por uma pessoa, um amigo, um parente, alguém. Ele ora por pessoas, então ele é um intercessor. Isso é natureza espiritual de qualquer cristão, orar pelos outros. Outra função do sacerdote era se sacrificar a si mesmo pelos outros.
E Jesus disse, né, que nós devemos cada dia tomar nossa cruz e segui-lo. E nós sabemos que o cristão, ele sofre por amor a Cristo, ele sofre perseguição muitas vezes, ele sofre também por problemas que ele vai passar devido a ele ser um cristão. Então ele é um sofredor por Cristo, então ele faz sacrifício por sua fé. A vida cristã exige sacrifícios. E até mesmo quando ele jejua, ele está fazendo o papel do sacerdote. Então olha só, quando ele vai ensinar ou pregar a palavra de Deus, quando vai cantar, tudo isso é um trabalho sacerdotal. Até mesmo o seu vestir é um trabalho sacerdotal. Você vai se vestir de uma maneira mais santa possível para que sirva de exemplo para os outros. Isso já é um trabalho sacerdotal também. Então, seu testemunho em geral é um trabalho sacerdotal. E se você vai fazer um trabalho sacerdotal estando fora do controle do Espírito Santo, fora da direção do Espírito Santo, e querendo fazer esse trabalho sacerdotal à maneira humana, à maneira de alguém que é controlado pelas coisas do mundo, então não vai dar certo, vai ser um trabalho que vai conduzir a pessoa ao rumo errado, não para Jesus Cristo. Então nessa lição nós vamos ver os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. Vamos ver. No tópico 1, o vinho na história sagrada. Subtópico 1, a embriaguez de Noé. Subtópico 2, a devassidão das filhas de Ló. Subtópico 3, o vinho como instrumento de corrupção. No tópico 2, nós vamos ver o vinho no ofício divino. Subtópico 1, no Antigo Testamento. Subtópico 2, no Novo Testamento. Subtópico 3, advertência quanto ao uso do vinho. No tópico 3, nós vamos ver ministros cheios do Espírito Santo. Subtópico 1, recomendações aos ministros. Subtópico 2, recomendações à igreja. Subtópico 3, ministros usados pelo Espírito Santo. Então vamos ao tópico 1, vinho na história sagrada. Nas Sagradas Escrituras, o vinho, juntamente com o pão e o azeite, é visto como bênção de Deus. Você pode ver isso em Oséias 2:22. Aliás, o vinho era usado até mesmo como remédio. No entanto, o seu mau uso levou homens santos a cometerem escândalos, torpezas e até crimes. Haja vista os casos de Noé, Ló e Davi. Então veja bem, o vinho é visto como uma bênção, né? Aí ele fala, como fala assim, o mosto, né? Está falando de vinho. Então vinho, todo judeu era acostumado a tomar esse suco de uva. E Deus, quando chamou-os, disse que eles seriam diferentes dos povos que viviam à sua volta. Os povos viviam à volta de Israel e eles se embriagavam. E este povo não, esse povo é o povo que é para viver uma vida santa. Deus disse, eu sou santo, então vocês têm que ser santos. Então vocês vão ser o quê? Diferentes dos povos que vivem à sua volta. Assim também somos nós. Nós vivemos num mundo em que embriaguez é normal, é considerado bonito, é contado como vantagem. Ninguém chega para ninguém aqui e diz assim, eu passei a noite tomando leite. Por quê? Porque leite faz bem. Mas ele acha uma vantagem muito grande de chegar e dizer, eu tomei 20 cervejas, passei a noite toda tomando vinho, uísque, cerveja. Então ele acha isso uma vantagem. Ele está se destruindo, gastando o dinheiro que ele podia gastar com uma coisa necessária, importante para a sua família, mas ele acha uma grande vantagem contar para os outros que gastou seu dinheiro com isso, destruiu sua saúde com isso. Então Deus diz, vocês têm que ser diferentes, vocês não podem seguir o mesmo rumo, o mesmo curso do mundo. Então eles estão andando na mão, para eles, está correto? Você vai andar na contramão. Porque o reino de Deus é assim. As coisas que para os homens parecem boas, bonitas, importantes, para nós não são. E que para nós é certo, é bom, para eles, vão olhar e vão ver que para eles é ruim. Então nós vamos ver que no Novo Testamento, até como remédio, o vinho era usado. Quando é contado então aquela parábola do bom samaritano, né? Pode ver lá que colocou vinho, colocou óleo na ferida
daquele homem que estava doente ali à beira do caminho. Agora, também nós vamos ver o mau exemplo, então, o exemplo do vinho fermentado, o vinho alcoólico, fazendo também estrago na vida das pessoas. Nós podemos ver aí Noé, né, que amaldiçoou seu filho depois de ficar embriagado. Vamos ver o caso de Ló, que suas filhas embriagaram Ló para terem filhos com seu pai. Vamos ver aí o caso de Davi, que tentou embriagar, né, Urias, esposo de Batseba, para que ele tivesse uma noite com a sua esposa, e depois todos pensariam que o filho de Batseba era de Urias e não de Davi. Então, o subtópico 1 diz a embriaguez de Noé. Após o dilúvio, Noé voltou-se ao ofício de lavrador e pôs-se a plantar uma vinha, como está em Gênesis 9:20. E após ter preparado o seu vinho, bebeu até embriagar-se. Já fora de si, desnudou-se, expondo-se vergonhosamente em sua tenda, como está em Gênesis 9, de 20 a 29. E aí diz: a intemperança do patriarca trouxe-lhe sérios problemas familiares. O álcool foi capaz de transformar até mesmo um dos 3 mais piedosos da história sagrada, como está no livro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 14. É por isso que devemos precaver-nos contra os seus efeitos. Provérbios 20, versículo 1, e também Provérbios 23, 31. Então veja só, um dos 3 homens citados por Deus como exemplo para todos, né? Que aí é o Noé, é o Jó e o Daniel. Esses 3 homens, Deus cita, Deus dá testemunho deles, os 3 homens mais fiéis de todo o Antigo Testamento. Olha só. E Noé, um exemplo assim, e mesmo assim acabou embriagando-se, ou seja, tomou, né, o suco de uva em exagero, não se controlou. Isso tem a ver também com o que? Glutonaria, né? É a pessoa que come ou bebe além do que precisa, né? Exageradamente. Então, a falta de controle dele acaba ele entrando numa coisa que vai tirá-lo do seu controle. Então tem gente viciada em bebida alcoólica, mas também tem gente viciada em comer demais. Isso é glutonaria, também é pecado. Essa falta de controle, né, acaba se tornando um vício. E isso vai trazer sérios prejuízos à própria pessoa, à família, a todos que estão à sua volta. Então Noé, o que aconteceu? Plantou a vinha, esperou a colheita, colheu e começou então a tomar aí o suco de uva exageradamente. Acabou aqueles fermentando, né? Se você não viu, isso acontece. Aconteceu até com uma filha minha. Começou a tomar muito suco de uva e no final do dia ela estava meio que grogue. Então o que aconteceu? O efeito, né, tomou muito e isso embriagou. Porque houve o que? Uma fermentação. Se tornou alcoólico. Por isso que a Bíblia adverte, né? Mesmo suco de uva não pode ser tomado exageradamente. Tem que ser pouquinho. Paulo, por exemplo, orienta Timóteo a tomar um pouquinho misturado com água. Porque a água em Éfeso era o quê? Uma água ácida, né? E ele tinha problemas de estômago. E para cortar essa acidez do estômago, Paulo aconselha Timóteo a tomar um pouquinho de vinho misturado com água. Ele fala: quando você tomar água agora, misture um pouquinho de vinho. Paulo está mandando Timóteo tomar bebida embriagante, alcoólica, não. Ele está falando para tomar um pouquinho de suco de uva misturado à água quando ele fosse beber água, que esse suco de uva quebraria essa acidez dessa água. E o seu estômago não doeria tanto, não teria tanto problema de estômago como ele tinha. Então veja só, tem muita gente interpretando a Bíblia a seu favor, querendo beber bebida alcoólica, dizendo que a Bíblia ensina, permite, não sei o quê. Mas não existe isso na Bíblia. Então Noé embriagou-se, ficou seminu, e o seu filho mais novo acabou entrando e vendo, e Noé achou que era um desrespeito e amaldiçoou o seu filho. Veja bem,
Noé não amaldiçoou a geração posterior do seu filho, ele amaldiçoou o seu filho. Porque os descendentes de Cã, por exemplo, o Egito era um país que era o celeiro do mundo na época, né? Próspero, se tornou um país muito próspero depois dessa época, é claro. E vamos ver, por exemplo, a Etiópia se tornou um país importantíssimo na antiguidade, descendente também de Cã. O certo é que a Bíblia, ela ensina exatamente o contrário. Ela ensina que não se aproxime do álcool, não se aproxime da bebida embriagante, nem olhe para ela, que o ideal seria nem olhar para ela, para não sentir o desejo de acabar cedendo. É isso que a Bíblia aconselha, é isso que a Bíblia ensina. Não existe na Bíblia lugar nenhum incentivando o uso de bebida alcoólica. Tópico 2, a devassidão das filhas de Ló. Dizendo-se preocupadas com a descendência do pai, as filhas de Ló embebedaram-no em 2 ocasiões. Gênesis 19, 31 e 32. Em seguida, tiveram relações com o próprio pai, gerando 2 povos iníquos, como está em Gênesis 19, 33 a 38. Quem se entrega ao vinho está sujeito a dissoluções como essa. Efésios 5, 18. Um servo de Cristo não pode cair nessa situação. Então veja que as filhas de Ló poderiam voltar a morar com seu tio Abraão e eles poderiam agora gerar aí uma família, né? Elas poderiam se casar ali e com pessoas que elas conheciam, mas de repente elas decidiram viver longe de Abraão e a intenção delas era criar um povo separado para elas. Elas seriam ali as líderes daquele povo, né? Então veja só que agiram totalmente fora do controle, totalmente fora daquilo que Deus desejava. E elas então embebedaram o pai, o Ló, e ele se deitou com uma, nem soube o que estava fazendo. Depois a outra vai e fala para a outra que fez isso, e a outra também vai e faz. Daí nasceram então 2 povos amaldiçoados, né? Então daí nasceram os povos de Moabe e Amon, 2 povos que deram trabalho terrível para o povo de Israel e povos que foram amaldiçoados por Deus. Veja só, descendentes de Ló. E de Ló com quem? Com as suas próprias filhas. Então veja que a bebida alcoólica foi usada como arma, né? Como engano, como mentira, como domínio sobre uma pessoa que já estava saindo de uma tragédia. Sodoma e Gomorra, e Pedro diz que todo dia Ló afligia sua alma por causa do pecado de Sodoma e Gomorra. Deus vem a Abraão, Abraão intercede por Ló, então Deus livra Ló da destruição de Sodoma e Gomorra por causa da oração de intercessão de Abraão. A esposa de Ló acaba sendo transformada numa estátua de sal por olhar para trás, por desejar voltar ao pecado, à vida de antes, né? E as suas 2 filhas, que deveriam ter aprendido essa lição, vão agora usar a bebida alcoólica para embriagar o seu pai e terem filhos com o seu próprio pai, tendo opções a seguir. Se elas estivessem lá no jardim do Éden e só tivesse ali o Ló e elas 2, tudo bem. Mas não era isso que acontecia. Elas tinham opções de ainda ter uma grande família, família abençoada por Deus. Mas decidiram embriagar, enganar seu pai. E ficaram grávidas e tiveram seus filhos. Então daí nasceram esses povos, Moabe e Amon. Então a Bíblia adverte para nós, lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, então, versículo 18, que nós não devemos nos embriagar com vinho em que há contenda, né? Não devemos nos deixar dominar por algo que vai nos conduzir a estar fora do controle de Deus, a fazer coisas que Deus não orientaria para nós fazermos.
principalmente, é claro, não se envolver com bebida alcoólica, que tira a razão, que faz a pessoa falar e fazer o que não deveria falar nem fazer. Subtópico 3, o vinho como instrumento de corrupção. Para encobrir o seu adultério com Batseba, o rei Davi convocou Urias, que estava na frente de batalha, embriagou e induziu-o a deitar-se com a esposa adúltera e já grávida. Como está em 2º livro de Samuel 11:13. Se o seu plano houvesse dado certo, aquela criança ficaria na conta de Urias, o heteu. A que ponto chega um homem fora da orientação do Espírito Santo? O rei de Israel usou o vinho para corromper um dos seus heróis mais notáveis. Nossas atitudes devem sempre ser dirigidas pelo Espírito Santo. Então veja só, o rei Davi queria embebedar Urias, porque já tinha adulterado com a sua esposa, Batseba, ela estava grávida e ele queria que todos pensassem que o filho era do Urias. Então mandou chamá-lo na guerra, ele veio, ele embebedou e deu conselho ainda para ele ir para sua casa. Mas ele, como uma pessoa íntegra, considerou que os seus companheiros estavam lutando e ele não poderia viver aqui na vida boa onde estava. Veja só, que pessoa íntegra. Agora, quem é que ficou bêbado? Na verdade, quem estava bêbado é Davi. Queria embebedar Urias, mas quem estava bêbado era ele. Ele estava totalmente fora do controle de Deus, fora da direção de Deus. Ele estava ali debaixo de uma orientação satânica, na verdade. Olha só, a intenção dele era maligna. Ele mentiu, enganou. Então ele que estava bêbado, na verdade. Aí envolvido pela bebida, aí não pela bebida alcoólica, mas envolvido pelo domínio satânico, dominado pelo pecado. Aquele que queria embebedar, ele que estava bêbado. Vamos ao tópico 2, então, o vinho no ofício divino. Subtópico 1, no Antigo Testamento. Subtópico 2, no Novo Testamento. Subtópico 3, advertência quanto ao uso do vinho. Subtópico 1, então, no Antigo Testamento. Em sua oferta de manjares ao Senhor, os israelitas faziam-lhe também a libação de um quarto de hin. Levítico 13:13. Aí você coloca Levítico 23:13. Corrige aí que está errada essa referência bíblica. Nessa oferenda, o adorador reconhecia que tudo quanto existe pertence ao Senhor. Em razão disso, deveria usar de forma santa e responsável tudo quanto ele deixou-nos, como está em Provérbios 21. Quanto aos ministros do altar, eram severamente advertidos sobre o uso do vinho. Leia com atenção Levítico 10:8-11. Essa passagem deve ser aplicada também aos crentes de hoje. Tanto ontem quanto hoje, o álcool pode levar-nos à ruína. Então aí em Levítico 23:13 vai falar de uma oferta que era dada ao Senhor por causa das colheitas abundantes. Aí diz então, a sua oferta de manjares serão 2 dízimas de um efa de flor de farinha amassada com azeite, para oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, e a sua libação será de vinho a 4ª parte de um hin. Era uma bênção desse suco de uva, não fermentado. Então poderia ser ofertado ao Senhor, junto com as suas ofertas, que eram de agradecimento, né? Era um reconhecimento de que tudo pertencia a Deus e que as produções agrícolas, né? Tudo aquilo ali era Deus que estava dando. Então, em reconhecimento a isso, eles vinham aí e davam a sua oferta ali no tabernáculo. Os sacerdotes recebiam, uma parte era queimada, outra parte era para o alimento dos sacerdotes, né? Daqueles que ajudavam o trabalho do Senhor. Agora, aqueles que ministravam, aqueles que estavam ali, os sacerdotes, então, para eles era proibido terminantemente qualquer bebida alcoólica. E ali também não era oferecido bebida alcoólica, era suco de uva. E eles eram totalmente proibidos. Basta ler aí Levítico 10, né? De 8 em diante você vai ver que Deus proíbe isso a Arão e seus filhos. E fala diretamente com Arão. Nem manda Moisés falar, ele fala diretamente com Arão. Então, para nós, deve servir como palavra de Deus, orientação de Deus, ordem de Deus.
nenhum cristão deve tomar bebida embriagante, nenhum tipo de bebida alcoólica. Subtópico 2, no Novo Testamento. O primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho, João 2, de 1 a 11. E ao instituir a Santa Ceia, ele fez uso desse mesmo produto a fim de simbolizar o seu sangue redentor, como está em Mateus 26, de 26 a 30. Desde então, a Igreja de Cristo vem utilizando o fruto da vide para oficiar sua maior celebração, a Ceia do Senhor, 1 Coríntios 11, de 23 a 32. Então veja só, aqueles que dizem aí que Jesus transformou água em vinho alcoólico, então veja só, você teria que dizer então que todos os convidados daquela festa já estavam bêbados, porque eles tinham bebido todo o vinho que tinha ali. Então veja só, uma análise correta ali, então, você teria que admitir que Jesus e a família ali, todos que estavam naquele casamento, estavam bebendo bebida alcoólica. Então já estavam bêbados. Inclusive Jesus, porque o vinho já tinha acabado. Outra coisa que você vai ter que admitir, que Maria tinha mandado ali orientação aos funcionários que obedecessem a Jesus e dessem bebida alcoólica para todo mundo. Você está dizendo que essa mulher, que tem um testemunho na Bíblia de uma mulher ali irrepreensível, uma mulher que ela foi escolhida por Deus para dela nascer Jesus, você está dizendo que esta mulher estava aconselhando a todos a se embriagarem, a tomarem bebida que os tornaria bêbados. Veja só o que você está afirmando quando você fala isso aí. Você estaria também dizendo que Jesus estaria desobedecendo a seu Pai, Deus, que proibiu que as pessoas se embriagassem. Olha só. Então, quando a pessoa vai falar que Jesus transformou aquela água em vinho embriagante, a pessoa está ofendendo a Deus. Tome cuidado com essas coisas. Então, Jesus não seria irresponsável de desobedecer a Deus e fazer com que as pessoas se embebedassem, se tornassem aí embriagados, bêbados, começassem a fazer coisa que não devia, falar coisa que não devia, nada disso. Jesus era dominado, dirigido, guiado pelo Espírito Santo. Então tome cuidado com isso. Então quando Jesus também fala que a Santa Ceia deveria ser celebrada, a Páscoa, a última Páscoa Jesus celebrou, e a partir daí ele vai instituir a Santa Ceia. Então começa a primeira Santa Ceia. Então a partir daí, quem é cristão deve entender claramente isso. Acabou a Páscoa aí, eles celebraram a última Páscoa, e Jesus, depois de celebrar a última Páscoa, ele começa a Santa Ceia, a primeira Santa Ceia. E ele diz, a partir de agora, vocês vão celebrar então essa Santa Ceia. Paulo explica isso, lá nos Evangelhos explica isso. Então, vejam só, a partir daí, nós vamos celebrar a Santa Ceia, vamos lembrar do passado, quando nós éramos pecadores, Jesus morreu por nós, nos salvou. Vamos lembrar de Jesus morrendo na cruz por nós, derramando o seu sangue precioso. Vamos lembrar de quantos socos, pontapés, coroa de espinho, furar o lado dele, furar as mãos, os pés, o sofrimento dele por nós. Vamos lembrar disso. Isso passado. No presente agora nós vamos analisar a nossa situação. A Bíblia diz que nós devemos nos julgar a nós mesmos, não é julgar os outros, é a nós mesmos. Vamos analisar o que temos feito, como estamos diante de Deus, vamos pedir perdão, nos arrepender, vamos decidir combater e vencer o pecado. E isso no presente. Agora, no futuro, nós vamos, Jesus disse, olha, vocês vão esperar a minha volta para buscar vocês. Então nós vamos aguardar, nós vamos agora, nessa Santa Ceia, meditar também sobre o futuro, pensando, Jesus está voltando para nos buscar, para estarmos para sempre com Ele. Então a Santa Ceia, você vai olhar para o passado, para o presente e para o futuro. E ali, Jesus diz que 2 elementos deveriam ser usados na Santa Ceia. O pão, representando o seu corpo, e o vinho, representando o seu sangue. E ele diz, quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não tem parte comigo. Então ele está dizendo exatamente isso. A Santa Ceia, quem
não participar dessa Santa Ceia, sabendo o que está fazendo, né? Por isso que nós exigimos que a pessoa seja batizada nas águas e tenha um compromisso realmente com Deus. Não é qualquer pessoa. Não pode ser uma criança que não tem entendimento. Ali é um compromisso, é uma vida que você está entregando a Deus, e você tem um testemunho de vida cristã, e você está vivendo em comunhão com Deus, esperando a volta de Jesus. Você tem certeza que vai ser salvo aí o dia que Jesus vier, e que já está salvo esperando esse dia. Então, veja só que é um pensar no passado, no presente e no futuro. É participar de uma ceia onde Jesus está presente conosco. Olha só. A ceia é muito importante para todo crente. E todo crente deve participar. Porque Jesus diz que quem não participa da Santa Ceia, quem não está ceando, quem não está pronto para cear aqui, não vai cear lá. Lá vai ter as bodas do Cordeiro. Se você não pode participar aqui, imagine lá. Então você deve arrumar sua vida aqui, para que você possa participar da Santa Ceia aqui. Quando Jesus vier nos buscar, nos levará. E lá nós estaremos numa Santa Ceia com Ele, as bodas do Cordeiro. Então aí na Santa Ceia, o sangue de Jesus é representado, simbolizado pelo suco de uva. E pode ver que é pouquinho, bem pouquinho que a gente toma na Santa Ceia. Subtópico 3, advertência quanto ao uso do vinho. É bem possível que Nadab e Abiú tenham entrado no lugar santo do tabernáculo sob o efeito do álcool. E sem qualquer temor ou reverência a Deus, apresentaram o fogo estranho no altar divino. Logo após a morte de ambos, o Senhor fez séria advertência a Arão: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Levítico 10, 9. Tal aviso serviu para que no futuro tragédias como essa não viessem a ocorrer. Por isso o Senhor proibiu incisivamente, a partir daquele momento, a ingestão de vinho e de bebidas fortes no ofício sagrado. Aos desobedientes, a punição seria a morte. O comentarista, pastor Cláudio Alô, disse bem, da maneira correta. É bem possível, não está afirmando, não existe uma afirmação para isso, porque a Bíblia diz que Nadab e Abiú morreram porque ofereceram o quê? Fogo estranho, lá no altar do incenso. E lá diz que Deus não ordenara isso. Então, eles fizeram por conta própria. Eles tinham o trabalho, era do Arão, 2 vezes por dia, e no dia da expiação, 1 vez por ano, fazer isso. Então ele tinha que pegar o quê? Fogo no altar do sacrifício, lá fora do tabernáculo, na parte descoberta do tabernáculo, chamada átrio. Então ele pegava o fogo ali, aquele fogo vinha de Deus, é o fogo que desceu ali no dia da inauguração do tabernáculo, a inauguração do trabalho de Arão e seus filhos. Moisés estava ali ministrando e eles passaram então a ministrar. Veja só que o fogo desceu do céu, consumindo o holocausto, ali, os sacrifícios, e a partir dali esse fogo deveria ser mantido, e desse fogo é que Arão tomaria, colocaria no seu incensário, junto com incenso aromático, incenso exclusivo para esse trabalho, e ele levaria esse incenso lá dentro do lugar santo, onde estava ali à direita a mesa dos pães da proposição, do lado esquerdo tinha um candelabro, 7 braços, e na frente ali, onde tinha a cortina separando o lugar santo dos santos, que lá dentro ficava a arca, mas ali antes da cortina tinha um altar, que chamava altar de incenso. Arão tinha que levar lá o incenso todo dia, 2 vezes por dia, tinha que ir lá colocar então esse incenso, esse fogo no altar de incenso e interceder. Ele ia orar pelo povo, a favor do povo ali. Então olha só, o que significa isso? O altar de sacrifício significa a cruz onde Jesus morreu por nós, simboliza isso, é o sacrifício. Ali era exigido sangue, vida. Sangue é vida. Então, olha só, o sangue, o animal, olha, o cordeiro, era oferecido ali. Então a vida era dada, era oferecida.
Um sacrifício era apresentado a Deus. Então representava o sacrifício de Jesus ali. Por que o fogo vinha de Deus ali? Não era só o fogo que tinha ali, tinha que ser um fogo de Deus. Porque o sacrifício de Jesus era o quê? Era a ira de Deus sobre o pecado nosso. Era o fogo do juízo de Deus sobre nós. O juízo de Deus veio sobre Jesus, porque ele entrou em nosso lugar. Ele se ofereceu em nosso lugar. Olha só. Então tem uma importância muito grande. Agora ali fora tinha o quê? Sangue espalhado para todo lado, fedia, aquilo queimava animal junto com o couro, aquilo era um fedor terrível, uma caatinga terrível. Aquele trabalho ali era um trabalho sujo. Os sacerdotes ficavam com a roupa manchada de sangue, de terra, de poeira. Era uma coisa nojenta, mal cheirosa. Significando o pecado nosso, que cheira mal diante de Deus. Aí o que acontece? O sacerdote ia se lavar numa pia que tinha lá, para poder entrar lá dentro. Olha só. Então, quando ele entrava lá dentro, o que ele levava? Ele levava fogo, significando que o juízo de Deus estava exercido, uma vida, sangue tinha sido derramado, uma vida tinha sido ceifada por causa do pecado do povo, e ele entrava lá dentro levando o quê? Parte desse fogo, mais um incenso aromático, perfume. Então lá dentro o cheiro era o perfume do incenso, não era o cheiro lá fora, da caatinga lá fora. Quando Arão entrava lá dentro, ele levava perfume, cheiro, que para nós significa o quê? O cheiro de Cristo, né? Então olha só. É muito importante, os detalhes do tabernáculo são coisas maravilhosas, essas coisas. Se você for estudar isso, é muito interessante. Então, Arão entrava com incenso aromático, com fogo ali do seu incensário, balançava, fazia fumaça, né? Colocava aquele incenso ali no altar de incenso, fumaça subia, cheiro suave, o sacrifício foi oferecido, o pecado foi perdoado. Agora existe a intercessão em favor do povo, né? Jesus compareceu lá diante de Deus, levando o sacrifício que ele tinha feito ele mesmo, morrendo em nosso lugar. Então Deus recebe como cheiro suave esse sacrifício. Agora lá dentro então é um perfume, é um cheiro suave. Então para se fazer todo esse trabalho, Deus diz para Arão e para os seus filhos que não pode beber bebida alcoólica, porque eles fariam isso de maneira errônea. Então, subentende-se que, por causa da ordem ser dada imediatamente após a morte de Nadab e Abiú, que tinham oferecido fogo estranho, pegaram outro fogo, não foi o fogo do altar, aquele fogo tinha descido de Deus, e foram fazer um serviço que eles não estavam autorizados por Deus, não estava ordenado eles fazer, era Arão que era para fazer. Então eles morreram e deduz-se, analisando, podemos chegar à dedução, à conclusão de que eles também estavam embriagados quando fizeram isso. Porque se Deus, logo após a morte deles, vem e fala diretamente com Arão, Arão estava inconformado, estava chateado, perdeu 2 filhos. E Deus vem e fala diretamente com ele. Que a partir dali a bebida alcoólica estava proibida. Então, Arão imediatamente deve ter pensado: meus filhos se embriagaram, foram irreverentes, fizeram o que não deveria ter feito, não cabia a eles fazer, e ainda pegaram fogo estranho, fizeram errado, tudo errado. Então olha só, coisa tremenda. E Deus, quando fala com Arão, aí sim, nós vamos entender por que Arão não se desesperou, não se desviou. Arão entendeu claramente, né, por que Deus tinha matado seus 2 filhos. Então esta é a dedução lógica. Entendemos então que eles tinham bebido e estavam sob o efeito do álcool. Então Deus, para evitar que no futuro Arão ou os outros 2 filhos dele ou qualquer outro morresse também, fizesse coisa errada também, não seguisse aqueles padrões do culto divino,
para não matar mais gente, Deus adverte, não bebam, porque vocês vão acabar fazendo coisa errada, porque a bebida tira o juízo da pessoa, acaba a pessoa fazendo o que não devia fazer, falando o que não devia falar. Então é seríssimo, porque a punição para isso seria a morte. No tópico 3 nós temos aí ministros cheios do Espírito Santo. Subtópico 1, recomendações aos ministros. Subtópico 2, recomendações à igreja. Subtópico 3, ministros usados pelo Espírito Santo. Então aí diz, tendo em vista os exemplos lamentáveis e vergonhosos da história sagrada, o Novo Testamento faz severas advertências quanto ao uso do vinho. Subtópico 1, então, recomendações aos ministros. O candidato ao santo ministério da igreja primitiva não podia ser um homem escravizado pelo vinho. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 3 e 8. E vamos ver também a carta do apóstolo Paulo escrita a Tito, capítulo 1, versículo 7, que fala sobre isso. Não se pode confiar o rebanho de Jesus Cristo a alguém dominado pela embriaguez. Quem governa tem de abster-se das bebidas alcoólicas, como está em Provérbios 31, 4. Então é bem clara a palavra. Olha só que coisa interessante, quem fala que Paulo mandou Timóteo tomar bebida embriagante, aqui Paulo fala exatamente o contrário. Ele diz que aquele que quer exercer um cargo na igreja, né, quer ser um líder, um diácono, um presbítero, um evangelista, um pastor, qualquer função, né? Se você olhar para Efésios 4:11, lá o apóstolo, né, o profeta, o evangelista, o pastor, o mestre. Então qualquer pessoa que está ali representando Jesus, que está liderando um trabalho na casa do Senhor, Paulo diz que é exigido que essa pessoa não seja dada ao vinho, ou seja, não goste de bebida embriagante, que nunca esteja debaixo do domínio da bebida embriagante. Então, é bem claro isso na palavra de Deus. Só não entende quem não quer. O próprio Paulo está dizendo isso. Então ele diz para Timóteo e diz para Tito. Esses dois foram responsáveis por orientar várias igrejas, estiveram à frente de vários trabalhos evangelísticos. Então, Paulo confiava a eles a orientação àqueles que iriam dirigir as igrejas, as subcongregações, né? Então, olha, uma orientação para eles. Olha, diga para quem vai assumir um cargo, vai ser aí dirigir um trabalho, fazer uma oração na frente de todos, ou pregar, ou cantar. Não pode beber bebida alcoólica. Não pode, de maneira nenhuma, arriscar-se a viver fora do domínio da orientação do Espírito Santo. No subtópico 2 diz recomendações à igreja. A recomendação quanto aos prejuízos decorrentes do vinho não se limita aos ministros do Evangelho. Ela diz respeito também a toda a igreja. Portanto, que o verdadeiro cristão, afastando-se do vinho, busque a plenitude do Espírito Santo, como está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios 5,18. A embriaguez não é um mero adorno cultural, é algo sério que tem ocasionado graves transtornos à igreja de Cristo. Então você agora vai dizer, não, mas isso é só para quem está à frente de um trabalho, não é para os crentes em geral. Então nós vamos ver aqui Efésios 5,18, a carta do apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso e orientando a todos os crentes. Então ele diz que todo crente não pode viver na embriaguez. Na embriaguez com bebidas alcoólicas. Mas ele diz bem claro, você quer se embriagar? Embriague-se do Espírito Santo. Encha-se, né? Ele diz lá, enchei-vos do Espírito. Olha aí. Às vezes você acha assim, você fica, Deus me enche do Espírito. E Deus diz, mas está escrito aí que você que tem que se encher. Não é? Enchei-vos do Espírito Santo, quer dizer, você vai orar, vai buscar ser cheio do Espírito Santo. Você vai jejuar, orar, estudar a Bíblia. Vai buscar mais comunhão, mais e mais e mais comunhão com o Espírito Santo. E ele vai assumindo, né, o controle sobre você. O que é estar cheio? Estar debaixo do controle. Quando você está cheio, você transborda. Sempre, o pastor Antônio Gilberto sempre falava isso. Olha, todo lugar que a Bíblia diz que alguém estava cheio do Espírito Santo, quer dizer que essa pessoa era batizada no Espírito Santo e que falava em línguas. Então veja só,
é um indicativo de que alguém está cheio do Espírito Santo. Como é que eu vou saber que alguém está cheio do Espírito Santo? Quando ele fala em línguas, que ele transborda o que está lá dentro. Então ele ficou cheio a ponto de transbordar, está agora debaixo do domínio. Tiago diz assim, a língua é o membro mais difícil de ser domado, né? Dominado. Nós podemos domar baleia, leão, tigre, tudo quanto é coisa, mas a língua é coisa terrível. Então quando você fala em línguas, quer dizer que você foi tão dominado pelo Espírito Santo que ele dominou até a sua língua. Você não fala o que quer, fala o que ele quer falar. Olha só que coisa importante, coisa impressionante. Às vezes você quer ser batizado com o Espírito Santo. Nós falamos aqui do professor, que é absurdo o professor, que não é batizado do Espírito Santo. Por quê? Porque ele nunca esteve debaixo do domínio do Espírito Santo. Nunca se deixou dominar. Como é que ele vai ser guiado por alguém que ele nunca se entrega a esse alguém? Então olha só, o batismo do Espírito Santo significa isso, que a pessoa recebeu o poder de Deus e que você passa a ser agora o quê? Você tem domínio do Espírito Santo sobre você, até o ponto da própria língua também ser dominada nessa hora pelo Espírito Santo. Então quando você vai falar em línguas, você permitiu o Espírito Santo de assumir o controle sobre a sua própria língua. Se você não permitir, ele não vai falar, ele não vai obrigar você a falar em língua. Tem gente que pensa que o Espírito Santo vai vir sobre ele, vai dominar a força. Ele não quer, mas o Espírito Santo é dominado. Não é assim que o Espírito Santo age. Quem domina as pessoas assim é demônio. Faz a pessoa falar com a voz diferente, xingar, palavrão, falar com a voz rouca e tal. Isso é demônio. O Espírito Santo não vai fazer isso não. Você tem que permitir. Você tem que desejar. Você tem que se submeter ao controle dele. Então, você vai dizer glória a Deus, de repente, ó, e ele vai o quê? Falar o que ele quer falar na língua que ele quer falar. Quando você é batizado pelo Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, ou do Espírito Santo, tanto faz, o que acontece? O Espírito Santo assume o controle sobre você, sobre a sua língua, e ele vai falar uma língua que ele quer falar, através de você. Olha só. Foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os concedia que falasse. Olha, conforme o Espírito Santo concedia. Não é eles que faziam, que fabricavam, é o Espírito Santo. É ele que comanda, é do jeito dele, é a língua que ele quiser. Paulo diz então, quando você é batizado com o Espírito Santo, você fala uma língua que você não entende, ninguém entende. Você fala com Deus, só Deus entende. Olha, é uma língua do Espírito Santo. E Paulo diz que quando você ora nessa língua, você edifica-se a si mesmo. Você precisa de fé para fazer isso, orar em línguas. Acreditar que o Espírito Santo está falando diretamente com Deus, o que você precisa orar realmente, na perfeição da oração. Então você está edificando a sua fé. É muito importante. Agora, dom de línguas já é outra coisa. Dom de línguas é quando você fala nessa língua do batismo, mas você fala em outros tipos de línguas também. Então você pode até falar na língua de outros países, o que aconteceu no dia de Pentecostes. Falaram em línguas do batismo primeiro. Depois, quando chegou os visitantes de Jerusalém, de outros países, então eles receberam o quê? O dom de línguas. E eles começaram a falar na língua daqueles países. Então, se você vê no original, né, tem as duas palavras lá. Língua, no original, que é glossa, né, e tem a outra língua, que é dialetos. Então, a língua não aprendida, língua não falada em país nenhum, é a língua estranha que nós falamos, língua espiritual dada pelo Espírito Santo. E dialetos é o quê? É uma língua falada das nações, língua aprendida, língua das nações. É completamente diferente. No original é bem separadinho isso aí para você entender. Então você guarda isso aí. Quando você fala em línguas estranhas, ou línguas espirituais, ou línguas do Espírito Santo, aquela língua que você foi batizado do Espírito Santo, a língua é grossa no original, no grego.
Já quando você fala numa língua de uma nação, agora não é glossa mais, agora é dialetos. Por isso que vem aí a palavra dialeto, né? Língua das nações. Olha só, tem uma diferença muito grande. Então, quando você é batizado no Espírito Santo, é grossa. Quando você recebe o dom de línguas, você fala tanto essa língua grossa, quanto a língua de dialetos. Olha só. Então, a ordem aqui é, seja, se você quer ficar embriagado, embriague-se do Espírito Santo. Deixe ele assumir o domínio sobre você, o controle sobre você, e ele vai guiar você de acordo com aquilo que Deus quer que você faça, que você fale. Nunca esteja debaixo do domínio de álcool, e nem esteja debaixo do domínio de Satanás ou da carne e suas concupiscências, suas ambições, seus desejos. Subtópico 3, ministros usados pelo Espírito Santo. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi generosamente derramado sobre os discípulos. Atos 2, de 1 a 4. De início, eles foram tidos como bêbados. Pode ver aí, Atos 2, 13. Mas após o sermão de Pedro, todos vieram a conscientizar-se de que eles falavam e operavam no poder de Deus, como está em Atos 2, 40 a 41. Na sequência de Atos, deparamos-nos com os apóstolos e discípulos proclamando o Evangelho sempre no poder do Espírito Santo, como está em Atos 4, 8 e 31, também 7, 55, 13, 9 e 10. Então nós acabamos comentando aí muita coisa a respeito do subtópico 3, comentamos muita coisa no 2, mas nós vamos complementar agora, né, do subtópico 3. Então nós vamos ver aí que a partir daí os discípulos começam a serem agora controlados, dirigidos pelo Espírito Santo. Então você vai encontrar expressões interessantes. Pedro, cheio do Espírito Santo. Olha só, agora ele vai o quê? Pregar a palavra de Deus, cheio do Espírito Santo. Olha a diferença. Antes era o Pedro impulsivo. Agora é o Pedro controlado, dirigido, orientado, guiado pelo Espírito Santo. Bem diferente daquele outro Pedro. Em Atos 4:31, diz que eles foram orar, foram cheios do Espírito Santo e pregavam com ousadia a palavra de Deus. Tiveram coragem para sair pregando em toda parte, mesmo arriscando suas próprias vidas. Então, o controle do Espírito Santo provoca isso, esse destemor, né? A pessoa fica intrépido, corajoso e vai pregar a palavra de Deus a todos. O batismo no Espírito Santo é exatamente para isso, para tornar o crente corajoso para pregar o Evangelho em toda parte, em todo lugar, e pregar com o poder de Deus em ação nessa pregação. A unção do Espírito Santo estará ali para que essa pregação saia ungida pelo Espírito Santo e possa causar o convencimento das pessoas, né? E também a direção do Espírito Santo para o que deve ser falado para que as pessoas se convertam. Na morte de Estevão, nós vamos ver que ele estava cheio do Espírito Santo na hora que ele foi apedrejado ali. E ele, cheio do Espírito Santo, né? Ele não xingou ninguém, não brigou, ele entregou a vida a Deus e ainda até pediu para Deus perdoar o povo. Já Paulo, na ilha, né, pregando o Evangelho ao procônsul, tendo ali uma pessoa cheia de demônios, tentando impedi-lo de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, o que ele fez? Ele, cheio do Espírito Santo, disse para aquele homem que ele ficaria cego por algum tempo. Por quê? Porque ele estava impedindo a obra de Deus de ser feita, né? Então aquilo ali serviu de testemunho para o procônsul se converter a Cristo. Ele se admirou da doutrina de Deus. Deus não brinca com ninguém. Então ele, como uma autoridade, viu que a autoridade de Deus era superior à sua própria autoridade. O nome do procônsul era Sérgio Paulo, né? E o nome do homem que ficou cego, que era usado por Satanás, era Elimas, o encantador. Então nós vamos ver que aparece sempre essa expressão em Atos dos Apóstolos, cheios do Espírito Santo. Então eles estavam sendo o quê? Guiados, orientados, estavam sendo aí o quê? Dominados, né? Eu gosto de usar a palavra mesmo, possuídos pelo Espírito Santo, porque eles se permitiam ser guiados, orientados pelo Espírito Santo. Veja bem, aí não é uma possessão como lá de demônios.
Lá a pessoa é obrigada a fazer uma coisa, pular dentro d'água do fogo, falar com a voz diferente e tal. Lá é outra coisa, lá é obrigado. Aqui já é uma possessão permitida por aquele que deseja ser cheio do Espírito Santo, deseja ser orientado pelo Espírito Santo, deseja ser guiado pelo Espírito Santo. Então eu gosto de usar essa palavra porque ela causa maior impacto, né? Mostra mais a realidade daquele momento, quando você está cheio do Espírito Santo. Então o crente nunca, jamais pode ser dominado, guiado pela carne, seus desejos, suas ambições, suas paixões. Nunca pelo vinho, pela bebida embriagante, tanto faz ser vinho como qualquer outro. Nunca deve ser guiado, orientado, viver debaixo dessa orientação, desse domínio. Conclusão então, quanto ao uso do vinho, sigamos o exemplo dos recabitas. Voluntariamente abstinham-se de qualquer bebida forte para que a aliança de seus ancestrais permanecesse firme, como está em Jeremias 35, de 6 a 10. E por causa da sua fidelidade foram honrados pelo Senhor. Portanto, fujamos das bebidas alcoólicas e de outros vícios igualmente graves, a fim de que possamos ministrar ao Senhor com todo zelo e cuidado. Deus não mudou. Lembremos-nos de Nadab e Abiú. Então os recabitas, né, são famosos por isso, porque obedeciam a Jonadab. A ordem era de Jonadab para eles, que eles não deveriam de maneira alguma beber bebida alcoólica, beber vinho alcoólico. E eles obedeciam a isso. Já tinha morrido lá seu pai, seu avô e tal, mas o Jonadab já tinha morrido. Provavelmente o Recabe também. Eles eram descendentes de Recabe. E Deus então vai mostrar, olha, se esses aí são fiéis a um homem, imagine vocês, devem ser fiéis a Deus e não beberem bebida alcoólica. Então Deus honrou o nome ali dos recabitas. E a orientação então da palavra de Deus para nós é que nós não podemos nos deixar dominar por bebida alcoólica. Isso é importante e essa lição ensina exatamente isso para nós. Não vivermos embriagados. E aí tem os dois significados, que todos os dois são válidos. Embriagados pelas coisas do mundo, pela carne, os desejos da carne, e nem embriagados por bebida embriagante. Então nunca podemos estar debaixo do domínio alheio, mas sempre debaixo do domínio, da orientação, sendo guiados pelo Espírito Santo. E a advertência é, lembre-se, como tem lá, lembre-se da mulher do Ló, também, agora o comentarista está dizendo, lembre-se de Nadab e Abiú. Morreram porque foram irreverentes, não obedeceram as normas, ofereceram fogo estranho, né, e provavelmente tinham bebido bebida alcoólica, estavam aí desorientados. Então você veja agora, nós vamos passar para você a nossa agenda, onde nós estaremos, e nós temos ainda muita data vaga ainda, que você pode nos convidar para estarmos aí com você na sua igreja. Então entre em contato conosco, nós marcaremos uma data para estarmos aí com você. Nós fazemos palestras aí dentro daquele tema que você desejar. Se quiser palestra para professores, superintendentes, nós fazemos para obreiros, missões, família, para ciclo de oração, jovens, para escatologia, né, evangelismo, missões. Então, nos convide e nós estaremos aí na sua igreja. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor. Vamos orar juntos. Pai querido, em nome de Jesus, aqui estão essas vidas que se chegam a Ti agora, arrependidos dos seus pecados, entregando totalmente suas vidas a Ti, tudo que tem, tudo que possui, eles mesmos, se entregando totalmente a Ti. Recebe o Senhor por filhos, nós Te agradecemos por essas vidas, abençoa poderosamente, concede a eles agora o Espírito Santo, Senhor, que daqui para frente possam Te adorar em espírito e em verdade, que possam prestar um verdadeiro culto a Ti. Nós somos gratos, Senhor, a Ti, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, essas vidas. Ó Pai querido, aqueles que estão doentes e enfermos, visita agora poderosamente, cura, Senhor, agora, em nome de Jesus. Solta essas vidas, todo mal agora, em nome de Jesus. Vem, Senhor, maravilhoso, em nome de Jesus, transformar essas vidas. Vem, Senhor, transforma, Senhor, muda. Ó Deus, vem ajudando o Teu povo a entregar-se totalmente a Ti, para que sejam usados tremendamente por Ti, para ganhar milhões de almas. Em nome de Jesus.
Amém? Glória a Deus. Vamos colocar para você a nossa agenda, se você deseja nos convidar. Então olhe as datas que já estão marcadas, para você não marcar a mesma data. Nós estaremos aí, uma palestra para a família, na congregação São Divina, lá com o Ivanildo, lá na Avenida Santa Luzia, sem número, Vila Santa Luzia, Imperatriz, Maranhão. Aí às 19 horas, 24/8, na sexta-feira. Depois nós estaremos no dia 23/9, em Perimirim, Maranhão, festa da igreja, Tucunzal. Depois, dia 29 e 30/9, nós estaremos aí em São José dos Campos, São Paulo, na palestra de EBD, no sábado e domingo. Depois, dias 19, 20 e 21/10, nós estaremos em Cuiabá, Mato Grosso, palestras de EBD. Depois, 3 e 4/11, estaremos em Barueri, São Paulo, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Círculo de Oração. Depois, 16, 17 e 18/11, estaremos nas Ilhas Martha's Vineyard, Estados Unidos, na festa de jovens. Depois, dia 1º e dia 2/12, estaremos em Pedro II, Piauí, Semadeb, festa do Círculo de Oração, Pastor Júnior,